A Magda pergunta o seguinte: tudo bom, Magda? E o Hedera helix, que é ótimo fitoterápico e não tem efeitos colaterais agravantes, pode ser usado como preventivo para não desencadear a dispneia quando o pulmão não se encontra ainda muito calcificado? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com pulmão calcificado, Magda. O pulmão calcificado que a gente pensa, né? A calcificação pulmonar é decorrente de processos inflamatórios que viram cicatrizes e essas cicatrizes então viram calcificações, entendeu? A calcificação pulmonar é uma cicatriz antiga, né? Onde a cicatriz ela se torna uma calcificação. Assim, não vejo nenhum problema assim grave numa calcificação pulmonar esparsa assim, em alguns pontos, não tem nenhum tipo de repercussão. O que está provado cientificamente, que tem muito estudo demonstrando, é o uso da N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é um aminoácido sulfurado, é uma substância que em muitos países, inclusive, é considerado um suplemento alimentar, mas aqui no Brasil ele é um medicamento e eu acredito que a Anvisa acertou em classificar essa substância como medicamento, até porque, apesar dela ser uma substância que trata intoxicação de remédios, ou seja, você quando se intoxica com algum remédio, o médico quando atende você no pronto-socorro, ele faz altas doses de N-acetilcisteína, né? Mas não é para você fazer isso, pelo amor de Deus, por conta própria. Apesar de ser uma substância que é um antídoto para a intoxicação de remédio, ela também tem os seus efeitos colaterais, e um efeito colateral importante que ela dá é a formação de cálculos de cistina, ou seja, a formação de pedras, né? Aí sim, pedras, cálculos renais de cistina. E imagina você tomar N-acetilcisteína sem avaliação de um médico, sem orientação de complementar uma ingesta aumentada de água durante o uso da N-acetilcisteína. Ele precisa também saber se essa ingesta de água vai ser benéfico para você, até porque para pacientes renais, para pacientes que têm problemas renais, se você aumentar o aporte hídrico, você pode fazer uma confusão muito grande no organismo do paciente. Então você vê que a N-acetilcisteína, acertadamente pela Anvisa, aqui no Brasil ela foi classificada como medicamento, justamente por causa da formação de cálculo de cistina, que leva a crises de cólicas renais e pode inclusive levar à hidronefrose, né? Pode fazer com que aquele cálculo ele impacte no colédoco no ureter, né? Troquei as bolas, colédoco é da vesícula, do ureter, então ele impacte no ureter e consequentemente ele entupa aquele ureter e acaba levando uma hidronefrose com morte do rim. Imagina você perder um rim por causa da formação de cálculo de cistina pelo uso da N-acetilcisteína, né? Mas o que, de certa forma, está provado em pesquisas científicas amplas, randomizadas, duplo cego, multicêntricas e assim por diante, é o uso da N-acetilcisteína na prevenção do comprometimento pulmonar, né? Você pode utilizar preventivamente com a indicação do médico, com avaliação e acompanhamento do médico, a N-acetilcisteína justamente, principalmente em pacientes que fumam ou que já deixaram de fumar e querem, de certa forma, manter a qualidade do pulmão, a saúde do pulmão, tornar ele com uma saúde longeva durante muitos anos, entendeu? Então, Magda, isso a gente tem certeza. Agora, a Hedera helix é um remédio bom, eu já prescrevi muito, é um remédio de uma indústria, é produzido por várias indústrias, né? As indústrias que o produzem são indústrias de reputação, são indústrias boas, é um fitoterápico, mas o que eu vejo na Hedera helix pessoalmente é uma ação expectorante, ou seja, ela realmente é muito boa quando você usa durante alguns quadros infecciosos para drenar aquela secreção excedente e fazer com que aquela secreção excedente ela não sirva então de meio de cultura para bactérias, né? Porque quanto mais acúmulo de secreção você tiver no pulmão, maior é a quantidade de meio de cultura para bactérias e, consequentemente, elas se proliferam e podem complicar mais ainda o quadro clínico. Então, certamente, como uma substância expectorante é interessante, mas sempre com a indicação do médico. Apesar dela poder ser comprada sem receita, todo medicamento, até uma vitamina, tem que ser feito sempre com orientação do médico para que você não coloque em risco a sua vida, tá bom? Obrigado, Magda. Obrigado pela sua pergunta, muito boa.